Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 383 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos no capítulo 31, que narra a vida do nosso santo de 1765 a 1767. Doloroso pressentimento. Estamos no ano de 1765. O venerável fundador tem 72 anos de idade, 50 dos quais passados nos árduos, fecundos e incessantes labores do apostolado. Sua maior pena era não poder pregar, como no passado, a sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplício para o zelo e o amor encarcerados. Apesar da velhice, vislumbramos sempre no extraordinário apóstolo os ardores de um coração que jamais envelhece. Essa nova fase de vida começou por dolorosa provação. Certa manhã de julho de 1765, ao celebrar o santo sacrifício no retiro do Santo Anjo, voz misteriosa falou-lhe no coração. Abre aspas. Prepara-te para grandes sofrimentos. Fecha aspas. Palavras repetidas claramente no dia seguinte. Impressionado, investigou quais seriam esses sofrimentos. Vem-lhe ao pensamento o padre João Batista, o irmão querido, o fiel companheiro de seus trabalhos, de suas penitências, o poderoso sustentáculo do Instituto, o conselheiro esclarecido de sua alma, o confidente dos segredos de sua consciência, irmão mais pela fé que pela natureza. Deus o chama, Deus o levará consigo. Golpe terrível, seta a atravessar-lhe e a dilacerar-lhe o coração. Os dois irmãos. Paulo e João Batista eram dois corpos vivificados por uma só alma. Cada qual vivia mais no outro que em si mesmo. Tudo que se passava num refletia-se no outro. As amarguras de Paulo, as trevas, as luzes, as perseguições humanas e diabólicas, as celestes consolações, tudo ele depositava na alma de João Batista. Personalidades bem diversas, mas que se complementavam no mais admirável laço de união. Paulo era amável, afetuoso, embora ardente, de temperamento impetuoso, moderado, todavia, pela virtude. João Batista era menos afável e mais severo, quiçá rude, mas refreava essa aspereza natural com notável candor. Em Paulo havia mais do serafim que do arcanjo. Em João Batista, mais do arcanjo que do serafim. Paulo era compassivo para com as faltas de seus filhos. João Batista severo e intransigente. Não poupava ao próprio irmão. Eis porque Paulo mais o estimava. Era-lhe não somente amigo e irmão, mas também guia fiel e seguro nas veredas da santidade. Exceto a diferença de temperamento, em tudo mais havia harmonia absoluta de sentimentos, o mesmo amor à solidão e à oração, a mesma generosidade no sacrifício, o mesmo zelo pela salvação das pessoas, o mesmo interesse
pela glória de Jesus crucificado. A vida de João Batista se entrelaçara com a de Paulo. Compartilhou de seus trabalhos e, muitas vezes, dos favores do céu. Embora de caráter ríspido, João Batista era santo. O próprio Paulo o considerava assim. Dizia aos religiosos, abre aspas, é um santo homem, homem de vida interior. Sei que ele chora e reza sem cessar. Por vezes se esconde até de mim. Tem o dom das lágrimas e está em contínuos colóquios com Deus. Fecha aspas. Diz, por sua vez, São Vicente Maria Strambi. Abre aspas. Conserva-se entre nós a recordação de algumas passagens de sua vida, reveladoras das virtudes do padre João Batista e que justificam a alta consideração em que o tinha o padre Paulo. Fecha aspas. Árvore de casca bastante dura, é verdade, mas de abundante e fecundo cerne. Homem de oração, mortificação e método. Mais amigo das agruras da cruz que da sua doce unção. Alma sempre grande e magnânima nas maiores provações. Alma em tudo coerente consigo mesma. Apóstolo todo fogo em seu zelo. Profundamente humilde, de amor ardente ao seu Deus. Tal foi o padre João Batista de São Miguel Arcanjo. A terra era-lhe mísero desterro. Vivia em contínuo temor de ofender a Nosso Senhor. Chorava pelas desordens do mundo. Escreve Strambi, abre aspas, já estava sazonada para o céu. Era uma dessas pedras polidas e primorosamente trabalhadas, dignas da mansão celeste. Morte do padre João Batista. O padre João Batista adoecera de febre terçã, enfermidade passageira no entender dos médicos. Paulo, porém, repetia apreensivo. Meu irmão morrerá desta doença. Sei o que digo. Vê-lo-eis em breve. A febre progredia. Certo ele também do fim próximo, jazia no pobre leito, sempre absorto em altíssima oração. Paulo, por sua vez, estava de cama, prostrado por forte ataque de gota. Ambos se viam privados daqueles recíprocos estímulos que tanto os fortificavam. Passados alguns dias, Paulo melhorou. Apoiado em muletas, pôde arrastar-se até o leito do querido irmão, já quase moribundo. Com ternura perguntou-lhe, como vai, padre? Inspirando-se nas palavras e no heroísmo de Judas Macabeu, respondeu-lhe o enfermo, si appropriavit tempus nostrum moriamur fortiter. Se chegou o nosso tempo, morramos corajosamente. Macabeus 9:10. Para melhor dispô-lo aos amorosos amplexos do Redentor, discorria o santo sobre as incomparáveis belezas do paraíso. Excitava-o a vivos sentimentos de fé, esperança e amor, ao perfeito abandono à vontade divina. Ajudava-o e o servia por si mesmo, deixando transparecer, apesar seu, a profunda dor que o amargurava. À vista, porém, da resignação do enfermo, adorava o divino beneplácito. Aconselhava-se o moribundo, abre aspas, busquemos unicamente a glória de Jesus crucificado. Apacente o pequeno rebanho que o Pai Celeste lhe confiou. Atenção, muita atenção ao admitir postulantes e em fazê-los ordenar. Com essa diligência, sereis poucos, é verdade, mas um batalhão escolhido, todo consagrado à glória do Senhor, fecha aspas. Aqui ele cita essa frase do padre João Batista de uma biografia
né, dele, para fortalecer-lhe sempre mais a alma. O santo multiplicava as absolvições sacramentais. Perguntava-lhe a miúdo se algo o inquietava. Nada, respondia o enfermo, com um sorriso nos lábios. Ao aproximar-se o momento fatal, suplicou-lhe Paulo que dele se lembrasse no paraíso. João Batista, com simplicidade, o prometeu. Entrou finalmente em agonia. Conservava o espírito fixo em Deus, único objeto de seu amor. Paulo, conforme o costume do Instituto, convocou todos os religiosos à cela do moribundo e, com muita piedade e ternura, começou as orações da encomendação da alma. Todos choravam, desejando na hora suprema serem assistidos pelo santo fundador. Como se vislumbrara na fronte do irmão as primeiras fulgurações da eterna glória, entoou com voz plangente, mas entusiasta, a Salve Rainha, continuada pelos religiosos. Recitavam ainda essa belíssima oração e a alma de João Paulo voava para o seio de Deus. Era sexta-feira, 30 de agosto do ano de 1765. Contava 70 anos e alguns meses de idade. Os santos não são insensíveis, pois a graça não destrói a natureza, mas a eleva e a enobrece. Mais do que ninguém, possuem delicada e ardente sensibilidade. Paulo tinha o coração lacerado. Era homem e não o dissimulava. A fé e o amor reprimiam-lhe até então as lágrimas, mas agora já não as podia reter. Como São Bernardo, em semelhante circunstância, pagou o tributo à natureza. Abre aspas. Correi, correi, ó lágrimas, que já não vos posso reter. Já não vive quem as impedia de caírem. Não foi João Batista que morreu. Fui eu, que não vivo senão para morrer. E prosseguia. Agora que meu irmão morreu, quem me mortificará? Quem me corrigirá? Ah, tenho sobejos motivos para chorar. Perdi o vigilante guarda da minha vida. E repetia. Quem me corrigirá os defeitos? Pago esse tributo à natureza, depositou sua aflição nas chagas do Salvador, exclamando: Ob mutui et humiliatus sum. Guardei silêncio e humilhei-me. Salmo 38, 30. As lágrimas deram lugar às orações em sufrágio da alma do falecido. Ó religião do Calvário, como és formosa e consoladora, como elevas o homem, divinizando-lhe a dor. O santo ancião, que apenas podia ter-se em pé, fez questão de celebrar os funerais, mergulhando o morto querido no sangue divino do Cordeiro. No decorrer das cerimônias, a voz de Paulo era uma amálgama de lágrimas, de esperança, de resignação e de amor. Interrogado pelo confessor, logo após a Santa Missa, onde estaria a alma do finado, respondeu: Não posso negá-lo. Senti imensamente a morte de meu irmão. No entanto, se Deus me perguntasse: Queres que ressuscite a teu irmão? Se o desejares, falo-ei, mas eu prefiro que continue morto.
Eu logo responderia: não quero, Senhor, senão o que quereis. Morto também eu o quero. Aqui tem uma nota de uma referência que diz o seguinte: o conceito que São Paulo da Cruz tinha de seu irmão se deduz das seguintes expressões. O padre João Batista, abre aspas, é tão assíduo na oração que não há na congregação quem o iguale. Isso é uma frase de uma carta dele. São expressões de cartas, né? Teve uma morte verdadeiramente santa, como santa foi sua vida. De outra carta. Outra frase. Foi tal o concurso de povo que foi preciso colocar guarda junto ao seu cadáver. Assevera ainda que, com suas lágrimas, com suas relíquias, muitos conseguiram graças. E aqui tem outras cartas que ele se refere a isso. Voltando ao texto agora, né? Virtude tão heróica foi logo recompensada. Enquanto meditava estas palavras, Regem cui omnia vivunt, o Rei para quem todas as coisas vivem, contemplando em Deus o princípio de todos os seres, luz celeste lhe certificou que o irmão desfrutava da eterna bem-aventurança. A partir desse instante, sempre que falava de João Batista, transfigurava-se-lhe o rosto e exclamava: não, meu irmão não morreu. Não morreu. Ele vive em Deus. Toda vez que nós lemos a morte de um santo, né? É muito impactante, né? Sabemos como os santos morrem, né? Mas essa morte do padre João Batista é muito interessante porque ela é acompanhada, né? E depois comentada, né? Sobre um outro santo, né? Seu irmão, né? Muito bonito isso aqui. Uma residência em Roma. O nosso santo havia muito desejava uma casa em Roma, mas certo de que ainda não soara a hora da providência, resolveu abrir interinamente uma residência para poucos religiosos e que servisse de abrigo aos que necessitassem ir à cidade eterna. No ano seguinte, partiu para lá e, a conselho de Clemente XIII, obteve um casebre nas vizinhanças do Coliseu, na rua que levava à Basílica de Latrão. Imediatamente retornou ao retiro de Santo Anjo. Seu grande benfeitor, Antônio Fratini, nobre romano, auxiliado por outras pessoas, encarregara-se das formalidades e gastos da aquisição e dos reparos do prédio. Paulo profetizava que aquele pequeno grão de mostarda, lançado à terra pela divina providência, tornar-se-ia frondosa árvore. O vaticínio cumpriu-se ao pé da letra, como veremos. Intitulou a casa Residência do Santo Crucifixo. O padre João Maria de Santo Inácio, com 2 sacerdotes e um irmão leigo, todos de singular virtude, habitaram a residência. Lá viviam como no deserto, orando e penitenciando-se. Como o Sr. Fratini foi mais tarde ecônomo do nosso instituto, oferece interesse à origem da amizade que o ligou para sempre ao servo de Deus. Ia Fatini anualmente em companhia do velho pai a Sutri e a Vetrala, em visita a 2 de suas irmãs religiosas. Estas lhe narraram coisas admiráveis a respeito de Paulo. Fratini, desejando conhecê-lo, dirigiu-se ao retiro do Santo Anjo, onde conferenciou com o santo por longo tempo. Conheceram-se e amaram-se logo. Daí por diante, sempre que visitava as irmãs, ou mesmo por cartas, retemperava a alma nos conselhos de Paulo.
Adoecera o pai de Fratini. Ele escreveu imediatamente ao servo de Deus, recomendando-o às suas orações. Paulo respondeu, abre aspas, de boa vontade rezarei por seu pai, posto que por agora nada há a temer, pois ainda não chegou a sua hora. Fecha aspas. Algum tempo depois, recaiu o bom velho e Antônio prontamente notificou ao amigo. Pela resposta, temeu a morte do pai e do temor passou a certeza, quando soube, por um religioso do Santo Anjo, que o santo, ao recomendar o enfermo às orações da comunidade, afirmara várias vezes estar o ancião maduro para o céu. O filho, aflito, preparou-se para o golpe, que não tardou a feri-lo. Em outra circunstância, Fratini libertou-se de iminente perigo e sua senhora recuperou milagrosamente a saúde pelas orações do servo de Deus. Por tudo isso, e ciente, ademais, dos dons sobrenaturais do santo, Fratini o venerava e professava-lhe terníssimo afeto. Última visita à província da Campanha. Antes de deixar este vale de lágrimas, Paulo resolveu visitar pela última vez os retiros da Campanha e abraçar os filhos queridos. Anuncia-lhes a visita nos seguintes termos, abre aspas, como meu estado de saúde e minha idade avançada fazem entrever a morte bem próxima, resolvi no Senhor ir dar-vos o último adeus e abraçar os meus amados irmãos. Em meio às lágrimas dos religiosos do Santo Anjo, temerosos de não mais o verem cá na terra, empreendeu a longa e penosa viagem no mês de novembro de 1766, dirigindo-se para Montecave. De lá seguiu para Terracina, onde passou muito mal. Após 4 meses de cruéis sofrimentos, com o aproximar-se da primavera, pôde continuar a viagem. Celebradas as festas pascais, em São Zósimo, visitou Secano e, por último, Paliano. Manifestações populares. Conhecido o itinerário, acompanhemos o santo na longa jornada. Caminharemos de triunfo em triunfo. Os religiosos acorriam de bem longe a encontrá-lo. Júbilo, respeito, amor, todos os sentimentos da piedade filial se lhes estampavam no rosto, ao rever o Pai amado. Com que ternura os abraçava, com que caridade os ouvia, consolava e encorajava na via da perfeição. Assim fora sempre, mas agora, com o pressentimento da morte próxima, essas audiências tomavam caráter extremamente comovedor. Torrentes de ternura jorravam-lhe no coração, com as últimas recomendações no supremo adeus do Pai aos filhos desolados. E a despedida? Choravam os religiosos, e Paulo, profundamente comovido ao abraçá-los, misturava suas lágrimas às dos filhos queridos. Acompanhavam-no com os olhos, e quando o pai querido desaparecia no horizonte, retornavam ao convento, tristes, silenciosos. Que diremos do entusiasmo dos fiéis? Oh, a terra bem compreende que entre ela e o céu são necessários esses heróis de santidade, esses amigos de Deus, poderosos intercessores junto do divino juiz. Eis o segredo dos admiráveis arroubos que se apossam das multidões à passagem dos homens de Deus, desses protetores e salvadores da humanidade. Apenas corria a voz de que Paulo da Cruz estava para chegar. Todos se punham em movimento nas cidades, vilas e aldeias. Convidavam-se mutuamente. Vamos ver o santo. Eram verdadeiras multidões que se agitavam para ir a seu encontro. Ébrios de contentamento, acompanhavam-no até a residência. E quando o santo ancião descia da carruagem,
a que o obrigavam a idade e os incômodos, agrupavam-se-lhe ao redor a fim de beijar-lhe o santo hábito e as mãos. Os mais indiscretos chegavam a cortar-lhe fragmentos do santo hábito e até dos cabelos. Todos queriam obter alguma coisa do homem de Deus, qual preciosa relíquia. Por vezes, para evitar acidentes, eram necessárias forças armadas. Em Ceprano e Frosinone, o concurso foi tal que os soldados, com muita dificuldade, conseguiram abrir caminho para a passagem do servo de Deus. As residências dos benfeitores e até a solidão dos nossos retiros não eram um refúgio seguro. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo, falar-lhe e desfrutar por instantes de sua presença. O humilde religioso abria a todos os braços de sua caridade. Para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho, uma advertência, recomendando sempre a meditação na Sagrada Paixão e o amor a Jesus crucificado. Quando celebrava o Santo Sacrifício, a igreja transbordava de fiéis, como nas grandes festividades. É que Paulo, no altar, excitava a fé e a piedade. Os cânticos piedosos recordavam os dias felizes das missões, pregadas pelo grande apóstolo, cânticos que se faziam ouvir particularmente ao acompanharem-no ao longo das estradas. Os lavradores, assim que o viam, deixavam seus afazeres, os bois e as carretas, para lhe correrem ao encontro. Rodeavam-no e lhe pediam a bênção. Essas cenas eram diárias. Entre o povo havia pessoas da mais alta distinção, barões, condes, sacerdotes e até bispos. Em Fondi, Dom Calcanini, assim que soube da chegada do santo, foi visitá-lo, abraçou-o e, entre outras provas de afeto e veneração, convidou-o para, no dia seguinte, celebrar em sua capela particular. Em Anine, enquanto o prelado se entretinha com o servo de Deus em conferência espiritual e em consultas a respeito do governo da diocese, chegou o bispo de Ferentino para conferenciar com ele. Em seguida, apesar dos seus protestos, teve de atravessar a cidade entre os dois prelados, acompanhado de verdadeira multidão de fiéis. Mais tarde, disse Paulo ao confessor, abre aspas, jamais em minha vida experimentei tanta vergonha e confusão como naquele dia. Fecha aspas. Os alunos do seminário e os pensionistas foram incorporados ao grupo para receber a bênção do santo. As religiosas rogaram ao bispo que lhes enviasse o padre Paulo para afervorá-las no serviço de Deus. O ardente apóstolo pregou em diversos mosteiros. As Clarissas de Anine discorre sobre o texto do apóstolo, abre aspas, estou morto e minha vida está oculta em Deus com Jesus Cristo, fecha aspas, e o fez com tal fervor e unção que as irmãs derramaram abundantes e doces lágrimas. Essas demonstrações de afeto e veneração eram um verdadeiro martírio para o coração do humilde religioso. Todavia, nenhuma tentação de vanglória o molestava, porque havia muito alcançara o grau de humildade em que o amor próprio se extingue inteiramente. Havia tocado, digamo-lo assim, o todo de Deus e o nada da criatura. Admirava-se abre aspas, não poder descobrir o motivo da veneração com que o recebiam por toda parte, fecha aspas. São palavras suas ao confessor. Persuadiu-se de que estavam enganados, sendo ele a causa desse engano. Este é o pensamento que o afligia, fazendo-o chorar e suspirar. Oh, como desejaria fugir, ocultar-se, desaparecer dos olhos de todos, a fim de que ninguém fosse enganado. Para evitar estas demonstrações, partia de madrugada ou à noite,
mas tudo em vão. Dir-se-ia que Nosso Senhor, tomando partido do povo, se comprazia em pôr à prova a humildade de seu servo. Que beleza isso, né? Que beleza. Eu vou parar por aqui. Está no meio do capítulo. Amanhã a gente retoma a leitura aqui, né? Então, que beleza, né? Como que, assim como o orgulho, né, tem os seus caminhos para invadir a nossa alma, a humildade também, né, tem caminhos para protegê-la, né, do orgulho. Então, ao ver tais demonstrações de apreço, né, a ele, a humildade de seu coração fazia com que ele transformasse essa admiração em uma espécie de culpa dele mesmo, né? Ele achava que o povo estava enganado nessa demonstração, né, de afeto, e que o motivo do engano era ele, né? Então ele se culpava, não é, de ter enganado o povo ao ponto do povo venerá-lo, né? Então isso é uma, digamos assim, uma estratégia da humildade, né, para proteger Paulo do orgulho de ser amado assim pelo povo, né? E pelos prelados e por todo mundo, né? Que beleza, né? Que beleza. Esses movimentos internos da graça, né? Como que a graça também tem estratégias, né? Estratégias muito eficazes, né? Para proteger essa alma que já está crucificada na cruz de Nosso Senhor do orgulho, né? Do pecado mais importante dos capitais, né? E, enfim, aqui nós narramos duas coisas principais, né? Esse caminho de São Paulo da Cruz para a sua morte, né? E da morte efetiva do seu irmão, né? Que beleza, né? E que privilégio, né? Que Deus deu ao padre João Batista, né? Dessa morte acompanhada de seu irmão, né? Dessa boa morte, né? Acompanhada dos cuidados e das orações de São Paulo da Cruz, né? Muito, muito tocante, né? E mais tocante ainda, porque essa peça, né, foi escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, né? Que nós já temos a certeza, escreve muito bem e tem a unção, né, do seu apreço e da sua veneração pelo São Paulo da Cruz, né, pelo Padre Paulo. Uma beleza mesmo. Mas agora gostaria de saber se há comentários e observações a respeito da leitura. Professor, Sim. é difícil a gente não pensar, né? E o padre João Batista falava aqui, né? Falou aqui no início do capítulo que ele chorava as desordens deste mundo, né? E é difícil a gente não pensar o tipo de pessoa que hoje em dia causa essa comoção, esse rebuliço numa cidade, né? Geralmente são as pessoas mais desordenadas possível, né?
Exatamente. É que faz com que as multidões cheguem, né, acorram a um lugar, com que as pessoas briguem umas com as outras, se acotovelem, né? É, É, a gente fica pensando em Rock in Rio, né? não Em é? manifestações A Lady populares Gaga, para Lady Gaga, para político, né? Madonna, Madonna. nossa, Paulista, né? não Avenida é? Paulista. Aquelas Avenida coisas, Paulista. esses shows gigantescos É. que tem, né? Imagina uma multidão daquela na Paulista seguindo a exposição do Santíssimo, uma procissão do Santíssimo. Pois Isso é. não é possível, né? Aquelas motociatas gigantescas, né, que aconteceram aí há uns anos atrás, uns poucos anos atrás, É. não é? E celebridades, né? Quem Como você são os falou, né? ídolos? Lady Gaga, Isso. Rock in Rio. Quem são os ídolos desse mundo de hoje, né? Trocamos de senhor, né? Trocamos de senhor. Não tem dúvida. Aliás, É para chorar é de nessa dó. época que nós trocamos de senhor, na época do Padre João Batista, né? Era exatamente nessa época, né, que nós estávamos trocando de senhor, né, na Revolução Francesa. E eu imagino, a gente fica pensando assim que esses santos eram independentes assim do movimento. O Padre João Batista e o Padre Paulo sabiam exatamente o que estava correndo no mundo, né? E certamente sabiam de todas as movimentações, os enciclopedistas, os filósofos, toda a movimentação da maçonaria, dos judeus, tudo. Eles sabiam de tudo e por isso choravam, né? Choravam. Porque eles estavam chorando por coisas que o povo ainda nem sabia que ia existir, né? Assim, essas profecias que eles faziam, né? Eram porque tinham revelações, né? E Nosso Senhor revelava o que eles tinham que saber naquela época, né? Então imagina o quanto o Padre João Batista chorava, né? Por causa E sabe dele. uma coisa que me aflige, sabe, pessoal? É como que hoje em dia a gente tem tão poucos recursos para alcançar mesmo essa beleza que esses homens percebiam de Deus, né? Porque a gente está muito anestesiado, não é? Porque a gente foi, a gente, assim, tudo no mundo hoje é excessivo, né? São muitos sons, são muitas cores, é tudo muito sabores, Tipo né? sensorial Isso, a que palavra afasta justamente dessa convivência espiritual, né? Os 5 sentidos são excitados ao máximo. isso. E aí parece que a gente fica meio embotado, meio anestesiado. E a beleza, né? A beleza se retirou também, né? A beleza da arquitetura, das cidades, né? Se retirou, né? O belo se escondeu, né? Então a beleza a gente não mais é alimentado pela beleza, né? Os 5 sentidos são importantes para isso, né? Para nos alimentar da beleza, né? Eu fico imaginando, né? Porque a beleza não tem nada a ver com suntuosidade, né? Por exemplo, uma pequena capela que Padre Paulo pudesse celebrar uma missa, podia ser belíssima essa capela, muito simples, tal, mas belíssima. Hoje a gente tem aquele monstro que está sendo construído, né? Como, ai meu Deus, mas enfim, Catedral? Espaço curto. meu Espaço Deus. curto. Aquilo ali é coisa de ET, né? Para receber Cenário ET. do Guerra das Estrelas, né? E hoje a gente tem isso, né? Então, assim, o belo se retirou, o bom se retirou e o verdadeiro se retirou, né? Então, sobrou isso que nós temos, né? Nós só podemos alimentar a nossa alma com obras que estão registradas pela história, né? Seja música, seja obras arquitetônicas, né? Nós temos que visitá-las como talvez nós visitássemos a museu, né?
O Belo hoje tá assim, aqui em Belo Horizonte a gente anda, né? Tem alguns edifícios bonitos aqui, mas perdidos, né? Nessa confusão. Em qualquer É, cidade é assim, né? Você tem que ficar na frente do prédio e perceber ele bem para ele ser distinguido daquela feiura natural, Que né? está no retorno, no perdido, entorno né? dele. Então, É uma coisa impressionante, né? É, mesmo as igrejas bonitas de Belo Horizonte, né? Estão todas, enfim, perdidas É. nessa confusão, nessa barulheira, seu, nessa. Eu não É, sei se o senhor já observou que tá acontecendo uma coisa assim de. Parece que agora virou uma moda que os prédios e as casas estão sendo pintados de grafite, de preto, de marrom escuro. Além de ser aqueles caixotinhos quadrados, você olha para uma é casa, concreto, pintada de preto, é, pinta a casa de preto, e às vezes pinta a deixa no casa de concreto, marrom. na cinza, né? No cinza do concreto. Estranho. Não, é tudo muito feio, né? É tudo muito feio hoje, assim. É, a, a beleza, ela se retira, né? Porque Deus se retirou, né? Deus se retirou, então acabou. Sim. É, aliás, Deus foi expulso, né? Ele não se retirou. Deus foi expulso. Então, tudo é feio, tudo é indigno, né? Tudo é rebaixado, né? E tudo que eu digo assim, tudo na cultura, né? É, na música, na arquitetura, na, enfim, na estatuária, né? Não é que não existam artistas fazendo coisas, eles estão fazendo coisas feias, más, horroroso. deformadas, demoníacas. O Senhor a que eles servem é outro Senhor, Uhum. né? Então, assim, eles fazem a arte a partir das inspirações que eles têm do seu outro Senhor, né? Só tem dois senhores, né? Ou se você serve a um ou a outro. A humanidade, através da igreja, decidiu servir ao Deus verdadeiro por muitos séculos, né? E construiu toda a beleza ocidental, né? Toda a música, toda a arquitetura, toda a estatuária, todas as. Enfim. E hoje, como mudou o Senhor, muda tudo. A feiura aparece, enfim, o barulho aparece, né? E, e, e nós estamos no caminho da perdição, né? Todos nós que estamos imersos nessa cultura, né? E mais, né? Existe uma certa glorificação, né? Das pessoas que estão imersas nessa cultura, né? Existem os intelectuais dessa cultura, né? Intelectuais entre aspas. E, e ela vai passando, né? De geração para geração, né? E isso por causa do recuo da igreja, né? A igreja é a detentora de toda a beleza, de toda a verdade do mundo, né? Então, e de toda a bondade do mundo. Então, quando ela se retira, o mundo se perde, né? Mas é isso mesmo que você falou. A arquitetura, os caixotinhos, as cores, As tudo caras são mais. as mesmas, as roupas são as mesmas, as falas são as mesmas, ficou tudo Não, produção e pior que eu acho, soviética, né? é uma Soviética. falta de cordialidade. Ah, As pessoas não são amáveis, mas elas são carrancudas, elas são mal Marrento. educadas, é. Você dá bom egoístas, dia, ela né? pergunta bom dia por quê, né? Por que, Tipo isso. Porque olha com uma por cara que de você está falando indignação, né? comigo, né? É, é. Trata a Até parece pessoa bem, piada, né? Até parece piada É, isso, mas acontece, né? isso, é, Bom dia trata por a quê? pessoa. Por que você está me Exatamente. desejando isso aí? Né? E Uhum. quem é você para me desejar bom dia, né? Quem é você? Então, Não, se você é impressionante. é uma Tem que coisa. chorar mesmo. Tem muito que chorar essa desordem, né, professor? Essa desordem é demoníaca, né?
É a desordem demoníaca. É um, é uma antivisão do inferno mesmo, né? É um sabor infernal. E não tenha dúvida, é assim mesmo. O demônio ele está querendo estabelecer uma civilização, né? E está conseguindo, né? A civilização do demônio é essa mesmo que a gente está vivendo, né? E não, quer dizer, eu não tenho esperança mais humana dessa coisa retroceder, né? E assim, mas e é difícil manter, né? A dificuldade é muito grande de manter uma vida. A gente tem que ter muita estratégia para manter uma disciplina, né? Espiritual, sadia nesses tempos. É isso que Muito eu ia difícil. falar, porque com toda a gente não consegue ficar completamente imune Muito de a jeito nenhum. essa dureza, essa psicologia de massas, né? Aham. Que usam E é contra nós. aquilo aqui que o nosso biógrafo falou, né? Por mais graça que a gente receba, em certos momentos a natureza cobra, né? A natureza cobra. Você volta à natureza. É impossível. Seja nessa questão aqui do padre chorar a morte do irmão, né? Seja nessas outras coisas que você está falando, né? A natureza cobra o preço, porque não, é impossível que você não volte enfim, a baixaria do seu ambiente, né? A gente tenta não pisar na lama, mas às vezes não tem outro jeito, né? É. Exatamente. É uma coisa horrível, coisa horrível. É a nossa situação. Eu gostei foi dessa expressão que eles usaram no livro ali, que o João Batista, né, o padre João Batista, estava maduro para o céu. Muito Achei legal, muito né? interessante. Essa é a morte, né, professor? É estar maduro para o céu. Por isso que Isso às vezes, né? é o que a gente reza todo dia para estar, né? Se Perseverança não tiver, vai final, ser né? refugado. É, Não perseverança tiver, vai ser final. refugado. É maduro para o céu. Uma coisa É. bela, né? Uhum. Muito bonito mesmo. Isso tem gente que vai cedo, né, também, morre às vezes jovem. É justamente uma pessoa tão boa, a gente pensa, uma pessoa tão boa, tão jovem, porque ela já estava madura para o céu. É, Né? E a gente tem que se esforçar aqui, porque se a gente não for ficar maduro para o céu, a gente vai podre, né, para o inferno. pois é, e você imagina assim, e Deus às vezes dá graças, né? Para a pessoa se converter, né? Dá vida longa para a pessoa, né? Para ela se converter Uhum. e às vezes não converte, né? Eu fico pensando nesses anciões que tem por aí, né? Ou mesmo que teve no Brasil, né? Tipo Oscar Niemeyer, né? Essas Uhum. pessoas que morrem muito. O próprio Jorge Soros, né? Que tá com. Hum. Quer dizer, Esses banqueiros Rockefeller morrendo com mais de 100 anos de isso, idade. isso. Deus dá a oportunidade, né? Para não ter contra-argumento depois que. No juízo particular, né? Uhum. Não há argumentos, né? Para essas pessoas, né? E outros É, eles levam cedo porque já estão salvos, né? Ou já estão uhum. perdidos de qualquer forma, né? Tem isso também, né? Às vezes não Não tem tem, mais. isso aqui não vai ter jeito. Não. É, Ou que ou para não correr o risco de que eles caiam mais, né? Porque a gente viu exatamente. isso no livro Preparação para a Morte. São Luís Que às vezes, Gonzaga, né? São Luís Gonzaga morreu cedo, né? Mais ou menos mas eles nesse. eram Eram santos, né? São Domingos Sávio, né? é, São todos santos muito Exato. jovens, né? Tem uns novos aí que também morreram cedo, né? Os novos santos da modernidade, né? Santos de calça jeans. Tem isso hoje. Não, qualquer um desse rito mais novo de canonização de santo, qualquer um está virando santo, né? É. Tudo bem que tem alguns santos que esperaram muito tempo, mas eles já davam manifestações de santidade em vida, como, por exemplo, São José de Anchieta, o Padre Anchieta, né?
Eles faziam milagres, eu vi uma biografia dele. Eles só agora. ficaram canonizados depois Uhum. por problemas burocráticos, né? A O próprio lentidão do Padre Pio, processo. né? É bom, não sei se o Padre Pio foi ainda. De quando que é esse processo agora que ele precisa ter jogado o diabo para poder canonizar o santo professor? O advogado diabo acabou com Paulo VI, né? Nossa, mas tem muito tempo então. Tem muito, muito. Não tem. Ele Nossa, acabou, o mãe. último advogado do diabo foi o Padre Luiz de Vila, né? Do Vaticano. Ah, Por isso que ele Olha. continuou sendo depois, né? Escrevendo as obras e tal. Foi o último. ah. Por Denunciando isso. as coisas erradas, né? Então Exatamente. não foi com a morte do Padre Luiz de Vila, não. Foi Não, antes. foi o Padre Luiz de Ele, Vila. Ele tava nos seus 40 anos, talvez, né? Na época. olha, E em que foi Paulo extinto. VI extinguiu. Paulo VI extinguiu duas coisas interessantes, né? Ele extinguiu O o Tiago. índex, né? Ah, Dos livros proibidos. Extinguiu também a, o advogado diabo e depois, bom, a deposição da tiara e outras coisas muito uhum, mais sérias, né? sim. Mas ele extinguiu. Mas, enfim, bom, enfim, a canonização é toda. E agora não precisa de confirmação de milagre, né? Assim, confirmação médica, nem nada. Enfim, mudou tudo. Basta um rumor, né, que ele seja santo e pronto. Exatamente. Basta um depoimento, Ah, né, pessoal. é. Eu gostei. O fulano era muito bonzinho. Eu rezei por ele e meu Não, filho às curou, então vezes, acabou. não. É É. pior que a gente às vezes fica criando uma imagem, sei lá, ruim dessas pessoas que estão sendo canonizadas aí, mas às vezes eles eram boas pessoas, né? E assim, fica todo mundo, fica um grupo que hipervaloriza e outros que desvalorizam, né? E às vezes as pessoas eram Não, pessoas virtuosas, tal. Não eram santos, mas eram pessoas virtuosas é, né? é, Mas aí a gente, algumas, né? Algumas sim, a gente pode distinguir mesmo. algumas, sim. Outras a gente pode distinguir ao contrário, que não eram nada virtuosas, né? Esse Não, que é o mas eu já problema. pensei nos de calça jeans aí que você falou, Não, desses sim, sim, jovens. não é. Não, Talvez eram fossem jovens, jovens virtuosos, né? Assim, eram jovens. tiveram ações assim dentro, se destacaram, é porque hoje em dia também as pessoas se destacam porque Espalha o fama. entorno está tão ruim que um pouco né, de virtude que a pessoa tem, ela já se destaca, né? O problema é Mas que a igreja perdeu a noção de virtudes heróicas, né? sim, Sim, A, é vir- esse que é o a, texto. a virtude do fiel normal, sim. etc. Tem muitos aí, muito bons e tal, mas não são virtudes Uhum, heróicas, né? uhum, Então, assim, aí perdeu não, né? Ela jogou fora esse conceito. Ela Uhum. não perdeu. Ela conscientemente jogou fora, né? Mas assim, mas ainda bem que a gente tem muito santo, né? uhum. Para É, devoção da gente. tem, não falta. Milhares, não faltam. Então, assim, pode vir. Todos os tipos, né? Todos os motivos. Tem tem muita coisa para a gente absorver, né? Uhum. Da tradição da igreja. Esses outros estranhos aí, eu sei mais ou menos de quem que você está falando. Pois é, Canonizados. estranho demais, né? Estranho Uhum, demais para uhum, o gosto da gente. infelizmente. Então, mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.